Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, na segunda temporada, que é sobre projetos de vida. Hoje falando sobre esportes com o Mário Panucci. Mário, como a gente estava falando, você estava explicando, né, a origem do Karatê, antes mesmo de adquirir esse nome Karatê, né, da Índia, depois para a China e chegando no Japão. E aí, como é que é depois dessa história, como é que ela continua? Então, o Júnior, o japonês, ele tem uma característica muito interessante. O japonês, ele não inventa muita coisa, mas ele sintetiza. Você inventa um aparelho que cabe numa caixa de televisão, ele faz esse aparelho caber dentro de uma caixa de fósforo. Né? Quer dizer, você inventa uma máquina fotográfica, ele coloca dentro do relógio. Né? Então, ele faz o quê? Ele suga, ele sintetiza aquilo que tem de melhor e faz da maneira mais razoável possível, da maneira mais simples possível. E com o Karatê não foi diferente, né? Então, depois que o Bodhidharma levou essa luta primitiva do Karatê para a China, houve uma divisão depois na China, esses monges chineses, cada um foi para teve invasão da China, aí dos mosteiros da China lá, esses monges eles se espalharam para vários pontos da China, aí mesmo dentro da China houve uma diversificação do ensino dessa luta chinesa, né, que hoje é chamado Kung Fu e tal, né? Depois, com a vinda para as ilhas japonesas, né, e cada ilha adotou um nome, né, Naha-te, na cidade de Naha, Shuri-te, na cidade de Shuri, Okinawa-te, na cidade de Okinawa, por exemplo. Aí Funakoshi veio no começo do século XX, e compilou né? Ele já havia, depois do início dessa prática no Japão, o japonês já havia tirado muita coisa assim que ele achou supérfluo naquela luta, né? Então tinha movimento que fazia uma série de movimentos para chegar num movimento final. Então o japonês fez o quê? Ele já chega no movimento final. Uma né? eficiência. Ele já chega no objetivo, né? Ele é mais objetivo, sem enfeitar muito o pavão, né? O Funakoshi, ele fez o quê? Ele compilou e ainda fez mais uma peneirada nessa, né? E tratou de colocar o nome de Karatê, né? Karatê. No começo era Jutsu. Jutsu é livre, né? É uma coisa mais livre, né? Então era um Karatê Jutsu, né? Como existe o Jiu-Jitsu, Karatê Jutsu, então tem várias lutas, né? Tem o Judo e tem o Jiu-Jitsu, né? Então não, mas é Ju, não. Toda a nomenclatura japonesa, ela não é traduzida direto para o português, ela é traduzida para o inglês, né? Então normalmente ele traduz em Ju, né? E o inglês fala Jiu, né? Ele coloca um izinho disfarçado no meio. Aí o brasileiro já pôs Jiu-Jitsu, né? Mas escreve Jujutsu, né? No japonês correto é Jujutsu, né? E o japonês fala Jiu-Jitsu, né? No pronúncia japonesa. E o Karatê é a mesma coisa, né? Então era Karatê Jitsu, né? Com o passar dos anos, e a ideia inicial do Funakoshi era de ter uma forma de atividade escolar no Karatê. Não tinha luta, era uma prática do Karatê como uma atividade física escolar, né? Não vai ter luta porque a luta do Karatê um dá uma pancada no outro, vai machucar o outro, vai matar o outro. Então não pode ter luta, senão cada luta tem um morto, né? Aí, depois de 1927, por aí, um outro japonês, que era o mestre de jiu-jitsu japonês, chamado Hironori Otsuka,
Hironori Otsuka, na verdade. Ele começou a aprender karatê com o Funakoshi. Ele era amigo do Funakoshi também e começou a aprender karatê com o Funakoshi. Ele falou, espera um pouquinho, dá para fazer uma atividade de luta aqui que você respeita os golpes que mortais você não pode usar, tá? E dá para fazer uma atividade de luta, sim, competitiva. Aí esse japonês, o Otsuka, ele foi o criador do estilo Wadoryu, que é o estilo nosso do karatê, né? Que foi quem introduziu a luta de karatê, de competição no karatê, né? As regras, né? Isso, no começo eram diferentes as regras e tal, né? Hoje, depois mudou tudo e foi se adaptando até chegar hoje nas regras atuais, que foi uma adaptação bem parecida com a regra com a pontuação do judô para chegar nas Olimpíadas, né? Mas o karatê, ele sofreu uma evolução, né? E se tornou hoje assim puxando a sardinha para a nossa brasa aqui, eu acho que o karatê hoje é uma das formas de luta de competição mais bonitas que existe, né? Até pelas próprias regras atuais do karatê. Então hoje é karatê do é caminho, né? Então ele é muito mais abrangente, né? Não é jutsu, luta só, não. Karatê do quer dizer caminho das mãos vazias. Que transferindo isso para a sua vida, né? Sua vida no cotidiano, né? O caminho de mãos vazias quer dizer você ser uma pessoa justa, honesta, sem esconder nada nas mãos, né? Mãos vazias. E Mário, é interessante, né, tudo isso, porque essa evolução, como você falou, acaba fazendo que, claro, além de ser um esporte, né, é uma defesa pessoal, né, que hoje é muito importante. Eu acho que isso até para o nosso caráter dá uma autoconfiança, a gente dá uma segurança, né, porque a gente sabe que a gente aprende lá e tem, vamos dizer, a consciência que a gente não precisa provocar nenhuma briga, nenhuma luta, né? Mas a gente tem a tranquilidade de que se precisar a gente sabe se defender. Com certeza. E sendo assim, a gente sabe então que essa evolução do karatê traz então essas regras hoje, né? Essa prática que hoje a gente percebe muito, que a gente usa muito o controle, né? A gente tem que saber que a gente é capaz, por exemplo, de dar um soco ou, né, um chute, mas que a gente também é capaz de ameaçar, vamos dizer, com controle para não machucar. E a regra, então, essas regras foram aprimoradas, hoje utiliza luva, né, equipamentos de segurança para tornar um esporte olímpico. Isso. A utilização no começo da minha prática de karatê, em 1973, 74, isso há 44 anos atrás, a luta era no chão, não fazia luta em tatame, era no chão de madeira, de assoalho, ou mesmo de chão de quadra, que era de sintético. Na época nem tinha sintético, era chão de cimento mesmo, né? E para ter uma ideia, o primeiro campeonato brasileiro que teve em Jaú, eu fiquei vice-campeão brasileiro em 1975, foi na antiga quadra do Dr. Neves e no chão de cimento, né? Não era nem coberto. Não era nem coberto e o chão de cimento, né? Era sol em cima e cimento embaixo, né? E não tinha nenhum tipo de protetor. Não tinha protetor de mão, de boca, nada, né? Depois, com a evolução do esporte, das regras, e não era Shiai Comitê. Shiai em Japão é competição, comitê luta. Shiai Comitê é luta de competição, luta esportiva, né? Era Jui Comitê, era luta livre, né? Então valia você bater com uma certa pancada maior, né? Não valia bater assim intencionalmente no rosto, mas valia bater, né, no resto do corpo, da faixa para cima, né? Era muito mais pesada a luta, era muito mais contundente e machucava muito, a gente vivia machucado e quebrado,
Né? Isso nos anos 70, 80? Nos anos 70, foi até 80, começo dos anos 80. Aí começaram a prática do Shiai Comitê. Acho que no final dos anos 79, por aí, a prática do Shiai Comitê. A luta de competição, e que você tem um controle, um golpe controlado. Né? Um golpe controlado. Não pode haver excesso de contato. Então é igual a esgrima. Você não vai, na esgrima, você não vai furar o adversário para ganhar a luta. Você vai tocar no adversário, em pontos vitais e tal, você vai tocar. Então o karatê de competição é mais ou menos como uma esgrima, onde você vai tocar, vai ter um contato, mas não é um contato excessivo, né? Acontece acidentes, pode acontecer como acontece no futebol, né? Mas é um contato controlado. E hoje você usa protetor bucal, as moças usam protetor de seio, homem pode usar protetor de tórax, protetor de testículo, protetor de canela, protetor de pé. Então você entra para lutar bem protegido e mais somando com a regra que exige um contato moderado. Então você tem uma atividade super saudável, lúdica, né? E que você pode exercer uma luta, né? Você pode lutar, ter para quem gosta, né? Ter uma atividade de luta bem segura. Né? É isso mesmo. Eu, né, como pratico, sou testemunha disso tudo e realmente hoje a gente percebe o grande número de mulheres, né? Eu acredito que naquela época não tinha tanta mulher, pessoas de mais idade fazendo, né? Então é isso que eu queria te perguntar. Para quem serve o karatê? Júnior, o karatê ele é adequado para qualquer faixa de idade, né? Criança, eu aconselho crianças com mais de 6 ou 7 anos. Por quê? Até os 7 anos, a criança ela está na fase do egocentrismo. Então o mundo gira em torno dela. Então é muito difícil você exigir de uma criança que ela pratique ordem unida. O karatê é uma atividade marcial, é uma ordem, parece um exército ali, né? Você tem sentido, descansar, tem esse tipo de coisa. E é difícil você colocar isso para uma criança nessa fase até uns 5, 6 anos de idade. A partir dos 7, tranquilo, né? Não, porque a aula para criança ela é mais lúdica, ela tem uns apelos mais de brincadeira. E com o passar do tempo ela vai ficando mais séria, mais objetiva, né? Agora, o karatê ele foi considerado, o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, por uma universidade alemã, Universidade Estatal Alemã, uma das universidades, agora não me lembro o nome, mas uma universidade de renome mundial, como a atividade número 1 anti-envelhecimento. Por quê? Porque o karatê é uma atividade física que que requer, né, o uso de memorização, de raciocínio, né, junto com a atividade física, né? Quer dizer, então previne o surgimento do mal de Alzheimer, de Parkinson, né? Doenças cardíacas, doenças degenerativas de osso, por exemplo, né? Então, o karatê ele é adequado para qualquer fase, para qualquer tipo de pessoas, em qualquer fase de idade. É lógico que isso é muito importante. Quando você procura um mecânico, uma oficina para cuidar do seu carro, você quer saber se o cara é especializado, se ele tem conhecimento, se ele sabe o que está acontecendo no seu carro. Infelizmente, o ser humano, e principalmente o brasileiro, para o carro ele paga o mais caro, a peça original, mas para o corpo dele não. Para o corpo dele ele vai procurar o mais baratinho, né? Karatê tem que ter profissional de educação física dando aula. Correto? É isso aí, Mário. Muito bom. Eu acredito que tudo isso
de fundamental informação, né, para realmente as pessoas obterem a qualidade de vida. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre qualidade de vida, né, sobre a saúde, longevidade, que é uma coisa também, né, que a gente percebe que cada vez mais nós vamos, né, pelo menos a tecnologia está aí, de viver mais. Né? Tem gente que já diz que a nossa geração vai viver 120 anos. Então, nós vamos voltar daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre isso. Até daqui a pouco.